Pessoal, agora a gente vai ver a transformada de Fourier bidimensional. E eu vou mostrar para vocês essa transformada aplicada a sinais de imagens, tá? Ou seja, uma matriz de pontos bidimensional formando uma imagem. A gente vai ver que tem bastante aplicações nessa área, apesar de o exemplo que a gente ver é um exemplo bem, o exemplo que a gente vai ver é um exemplo bem simples, tá? Mas só para mostrar o potencial da transformada de Fourier no tratamento de imagens. A gente precisa começar lidando com sinais espaciais, ou seja, qualquer coisa que não dependa do tempo em si, mas dependa da posição, né? Como uma onda do mar, por exemplo, ou uma onda sonora no espaço se propagando no ar ou em algum material, né? Ela causa oscilações no espaço que é muito parecida com um sinal temporal, né? Como uma nota de algum instrumento musical. Só que agora a oscilação é no espaço, né? A variável independente aqui é x, por exemplo, nessa onda unidimensional, né? E a transformada de Fourier, basta você trocar o t por x e é basicamente a mesma coisa, a mesma expressão. Eu só tomei o cuidado aqui de trocar o ômega, né, que seria a frequência da onda temporal, pelo número kzinho aqui, que eu defino como número de onda, tá? Que é dado pelo recíproco do comprimento de onda. Ou seja, o número de onda mede o número de comprimentos de onda por unidade de comprimento. Então, vamos supor que o período dessa onda seja 2π, né? Aqui, então, ele sai de 0, chega aqui em 2π, 4π, 6π, etc, né? O lambda é 2π, então o k seria 1 sobre 2π, que é o equivalente da frequência dessa onda. Não a frequência angular, né? Mas a frequência, que é dado por ômega sobre 2π. Físicos geralmente definem o k de maneira um pouco diferente, que é 2π sobre lambda. É só um número que multiplica essa definição, né? Se você adotar a definição dos físicos, que está aqui embaixo, para esta onda aqui de período 2π e comprimento de onda 2π, também, né? Portanto, o número de onda deste sinal seria 1, né? 2π sobre o comprimento de onda, que é 2π, dá 1. Então a transformada de Fourier captaria um pico centrado em 1, né? E outro em menos 1, como a gente já viu, né? Que é menos importante. Tudo bem? Então a mensagem aqui é que eu também posso transformar ondas espaciais, tá? Apenas a interpretação física do número que aparece aqui, né, que é a variável da transformada, é diferente. Ao invés de ser a frequência, é o número de onda, ou os possíveis números de onda do seu sinal. Bom, vamos então para duas dimensões, tá? A transformada de Fourier em duas dimensões, né, pega uma função unidimensional de duas variáveis x e y, que são geralmente variáveis espaciais, duas direções no espaço, né, em um plano, e calcula uma outra função, f, que é transformada, de duas outras funções u e v, de acordo com essa expressão, que é bem parecida com a expressão anterior em uma dimensão, né? Aqui eu tinha kx, aqui eu tenho uma soma de ux mais vy, porque eu tenho agora uma transformada bidimensional, e também as integrais aqui acabam sendo integrais duplas, né? Porque eu tenho duas dimensões. O equivalente discreto disso é esse aqui, dado por uma soma, tá? Usando as mesmas características da transformada unidimensional que a gente viu em outras aulas, tá? Bom, como eu disse, em duas dimensões, as variáveis x e y têm quase sempre unidades de distância, né? E u e v medem os números de onda, ou frequências, entre aspas, né? Os números de onda em cada direção, na direção x e na direção y, quais os comprimentos de onda, ou quais os números de onda nessas direções, tá? Por esse motivo, né, essa ferramenta é muito usada em tratamento de imagens. Eu vou mostrar para vocês um exemplo em breve, tá? Por quê, né? Veja, pensa em uma imagem qualquer, de uma paisagem, por exemplo, ou um retrato de alguma pessoa. Essa imagem tem regiões de alto contraste e regiões de baixo contraste. O que eu quero dizer com isso? Existem regiões da sua imagem em que existe uma transição brusca de uma região clara para uma região escura, sem uma região de transição muito forte.
Então, por exemplo, você tem um quadrado preto, uma região preta, logo em seguida você tem uma área branca, né? E uma transição bem definida entre as duas regiões. Para descrever isso, é preciso que você tenha muitos comprimentos de onda ou muitos números de onda diferentes na imagem, para que você consiga descrever essa variação brusca de contraste na sua imagem. Já uma imagem bem suave, ou seja, com uma transição bem gradual entre regiões claras e escuras, né, com um degradê, com um gradiente de coloração ou de intensidade de coloração entre regiões diferentes, essas imagens precisam de poucos comprimentos de onda ou números de onda bem pequenos, como a gente vai ver em breve, tá? Em exemplos. Talvez isso fique bem mais claro com exemplos. Bom, o Python consegue calcular as transformadas discretas de Fourier usando o algoritmo FFT bem facilmente usando o módulo scipy.fft ou FFTPEC com as duas funções FFT2 para transformada direta, né? E IFFT2 para transformada inversa de Fourier bidimensional. Tudo bem? Eu vou fazer uns exemplos aqui para ficar mais claro o que eu estou falando, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esta imagem ou esta função aqui, né? A função que eu vou transformar, então, é este pequeno retângulozinho branco em um campo escuro, né? A função é essa, né? A função de x de y, as duas dimensões, é igual a 1 se x e y estão nessa regiãozinha desse retângulozinho de largura 2a e altura 2b. Esse aqui é o nosso sinal, né? E 0 caso contrário. Então é um pico, né? É um pico bidimensional. 0 em qualquer região do espaço, menos aqui nessa regiãozinha, onde ela é igual a 1. Tudo bem? Quando eu faço a transformada de Fourier dessa imagem, daqui a pouco eu vou mostrar o Python para vocês verem como foi feito, eu obtenho isto daqui, ó. É uma coisa esquisita, né? A transformada de Fourier bidimensional de uma função bidimensional, tá? A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a gente tem que fazer um shift, né? Para que a gente obtenha a intensidade ou o número de onda 0 no centro. Lembrem-se da frequência de Nyquist, né? Lembra quando eu falei disso? As frequências da transformada de Fourier, quando você faz a transformada discreta, elas vão de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist. Na verdade, a gente viu que isso é a mesma coisa que frequências entre menos a frequência de Nyquist e até mais a frequência de Nyquist. O que a gente está vendo aqui é a transformada sem deslocamento, sem shift. Então aqui seria uma transformada de Fourier indo de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist na direção x e de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist na direção y. O que eu quero fazer é um deslocamento, é um shift, colocar o 0 no centro, como isso aqui, ó. Essa daqui é a transformada de Fourier, como deveria ser, com deslocamento ou com shift. A frequência 0, ou o número de onda 0, está aqui no centro, e aqui tem frequências positivas para a direita, frequências negativas para a esquerda, na direção x, né? Ou positivas para cima, negativas para baixo, na direção y. Vamos tentar entender o porquê da transformada ter essa cara, né? Eu tinha um único retângulo bem pequenininho lá no centro, branco, num fundo preto. Acabei tendo uma transformada que tem essa cara. Uma região bem clara no centro que vai ser oscilando aqui nas direções x e y, né? Ou seja, a intensidade aqui é bem alta e ela vai decaindo à medida que o x aumenta, né, em módulo, ou o y também. Uma outra coisa que vocês têm que perceber nessa imagem é que o retângulozinho que eu desenhei aqui, ó, ele é mais largo do que alto, né? Certo? A largura é um pouquinho maior do que a altura. Já aqui na transformada, ó, a largura é menor do que a altura desses picos e vales que aparecem na transformada. Por quê? Basta lembrar da transformada desta função que a gente viu no começo desse tópico, né? Que é uma função impulso, né? Quando a função impulso, que é essa daqui, né, ó, é alta e estreita, a transformada é ao contrário. Ela é baixa
e larga, ou ela é bem larga. Quando o sinal, quando o impulso é bem largo, a transformada é bem centralizada, né? E aí fica oscilando, em qualquer situação fica oscilando, né? Tem um pico largo na frequência zero, certo? Bem alto esse pico, e aí vai com picos menores decaindo até que você não observa mais à medida que a frequência aumenta em módulo, né? Seja qual for o caso, é sempre a mesma coisa, tá? Mas a questão é que se o pico, se o sinal é muito estreito, a transformada é bem larga. Se o pico é largo, a transformada é bem estreita. E é o que a gente está vendo aqui nas duas direções, né? Na direção X, ela é um pouco mais larga, então na transformada fica um pouco mais estreito. Na direção Y é o contrário, o sinal é estreito, a transformada fica mais larga. Tudo bem? Deixa eu falar para vocês uma outra coisa que é importante, que é como a gente lida com imagens em Python, e aí talvez fique mais claro também, um pouco mais. Tá? Quando o Python lê uma imagem, tá? O SciPy transforma a sua imagem em um array, né? Uma matriz de números 2D. Né? Uma matriz, ou seja, uma matriz 2D, né? Uma tabela de números, que te dão a intensidade da imagem para cada pixel, tá? Cada posição desse array que o Python gerou é a posição de um pixel. E lembrando que pixel, né, é o menor elemento que o seu dispositivo, por exemplo, o monitor, pode atribuir uma cor. Tá? Imagens em preto e branco, ou tons de cinza, como a gente diz, né, atribui um único número por posição no array, como esse exemplo aqui. Tá? E esse número representa a tonalidade numa escala de 0 a 255. 0 preto, 255 branco. Então, no total, 256 possibilidades. Né? Já uma imagem colorida em codificação RGB é uma das possíveis codificações de imagens coloridas. Tá? Nesse caso, o Python atribui 3 valores para cada posição, que são as tonalidades de vermelho, red, green, verde e blue, azul. Tá? De novo, numa escala de 0 até 255. 0 é a ausência de cor, 255 é a máxima tonalidade daquela cor. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma imagem pequenininha com 5 por 5 pixels, né, 25 pixels no total, né, com as tonalidades de vermelho, verde e azul para cada posição da imagem. E daí você pode atribuir um mapa de cores, como a gente vai ver daqui a pouco, para uma imagem colorida ou preto e branco. Tá? Deixa eu mostrar para vocês então o código Python que eu usei para gerar estas figuras aqui das transformadas, tá? E da imagem em si. Bom, eu estou gerando aqui uma imagem direto como um array, tá? Ó, que é esta linha aqui. Eu gero primeiro um número 1024, aqui 2 elevado a 10, 1024. Eu vou ter então um array, tá? Que eu estou criando aqui, ó, cheio de zeros, 1024 por 1024 pixels. Tudo bem? E aí crio o quadradinho lá, ou melhor dizendo, o retângulozinho branco no centro. Ó. Como os valores do array inicialmente são todos zeros, você vai ter uma imagem preta, né? Uma imagem onde todos os pontos são iguais a zero, tudo preto. Depois eu faço com que os pixels no centro, né? Ou seja, esses pixels que estão aqui no centro de menos nx até, ou seja, de menos a até a, de menos b até b, e na direção y, igual a 1, iguais a 1. Então eu vou criar um retângulozinho, né, com pixels todos iguais a 1. Ou 255, se você quiser. Tá? Eu vou usar aqui o Color Map Gray. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Deixa eu comentar tudo isso daqui, eu vou liberando aos poucos, tá? Eu vou fazer o gráfico da imagem usando esse comando do Matplotlib, imshow. Imshow mostra um array como uma imagem, tá? Pegando cada número do seu array e interpretando como um tom de cinza. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Deixa ele rodar. Vamos lá, uma hora ele vai. Aí, puxar por aqui pra cá. Tá aí a nossa imagem, tá vendo? Eu usei deixa eu voltar aqui, ó. Eu usei um mapa de cores chamado Gray, que é tons de cinza. Mapa de cores é
tem a ver com essa barra que aparece aqui no canto. Cada número que aparece no array vai ter uma coloração, tá? Dependendo do valor. 0 vai, né, o 0 é o mínimo e o máximo vai ser branco. Como o máximo desse array é 1, o 1 vai ser branco. Qualquer número intermediário entre 0 e 1 ia ter uma cor correspondente a o que aparece nessa barra, tá? Como eu só tenho valores 0 e 1 no meu array, então eu só vou ter essas duas regiões aqui, escurona e uma região clara no centro, tá? Eu posso trocar o color map. Existem vários color maps. Um deles se chama Jet. Quando a gente faz o gráfico nesse color map, o que a gente tem é isso aqui, ó, tá? Valor 0 é esse azul escuro, valor 1, que é o máximo, é esse valor vermelhão aqui. E outros valores teriam essas tonalidades aqui que vão passando pelo verde, pelo vermelho e pelo amarelo, né? Tudo bem? Eu escolho, então a imagem, na verdade, só tem zeros e uns. Agora, as cores que aparecem dependem do mapa de cores que eu adoto para essa imagem. Tá? Fica aí a mensagem. Eu vou voltar aqui para o Color Map Gray, tons de cinza. Tá? E agora sim eu vou calcular a transformada de Fourier, que está aqui mais para baixo um pouquinho. Então, este comando aqui, ó, que é o scipy.ffmpeg, né, eu estou importando como FP. Então a FFT2 é a função que calcula a transformada de Fourier bidimensional de um array bidimensional, ou de uma imagem, se você quiser. Tá? Daí eu vou calcular o valor absoluto, né, achar o módulo, já que a transformada retorna valores complexos. E aqui, só para facilitar a minha vida posterior, eu vou normalizar a transformada. A transformada vai resultar em amplitudes ou valores arbitrários, muito altos ou muito pequenos. Eu quero normalizar isso para o intervalo 0, 1. Então, digamos que a minha transformada de Fourier me forneceu valores assim, 10 a menos 8, 10 a quarta, tá? 1500, né? Ou seja, para cada número de onda na transformada, cada frequência, entre aspas, né, eu tenho uma amplitude máxima, que é o valor da transformada naquela frequência, ou naquele comprimento de onda, ou naquele número de onda. Eu estou normalizando isso, dividindo pelo valor máximo de todos os valores da transformada, o que me acarreta valores sempre entre 0 e 1. Tá? Daí eu vou mostrar a transformada em gráfico, usando de novo o IM-Show. Então eu vou mostrar, né, este array, que são os valores absolutos da transformada, usando o Color Map Gray, que eu defini aqui em cima. E, por enquanto, eu vou tirar isso aqui, ó, depois eu explico, tá? Então é isso. Fazendo o gráfico, eu vou ter a imagem, deixa ele pensar um pouquinho, a imagem aqui, como antes, e eu tenho agora a transformada, tá? O que a gente observa é que eu não fiz nenhum shift, então o 0 está aqui, ó. Frequência 0 está nos extremos, né? Eu tenho que fazer o shift, o deslocamento para que isso vá para o centro. Mas de qualquer maneira, vocês veem que o contraste aqui está difícil de enxergar, né? Eu só vejo aqui as regiões claras nas extremidades e não na ponta. O que eu vou fazer então é colocar o que eu tinha apagado aqui, que é esse Vmax, tá? Colocar igual a 0.2. Porque isso vai me fazer o seguinte, ó, eu vou rodar novamente, agora eu coloquei o color bar ali. Isso vai me levar a esta transformada aqui. Já dá para perceber que apareceram mais regiões claras aqui. Isso porque eu estou fazendo só o gráfico de 0 até 0.2. E lembrando que os números da transformada vão de 0 até 1, né? Porque eu normalizei tudo. Então, ó, essas regiões aqui têm valor maior do que 1, maior do que 0,2, com certeza, tá? Deixa eu voltar novamente e colocar o V máximo aqui igual a 1, tá? E não 0,2, que eu sei que é o máximo mesmo. Essa transformada aqui, FM, tem valores entre 0 e 1, já que eu normalizei, né? Então eu vou colocar isso daqui, ó, e a gente vai ver o color bar. Veja que vai de 0 até 1, né? Portanto, a maior parte dos pixels é preto, né? Só alguns poucos pixels atinge valores maiores do que 0,2 aqui, que são essas regiões que estão aqui nas arestas e nos vértices. Mas se eu faço com que o máximo valor desenhado seja 0.2,
Isso faz com que eu tenha maior definição, maior contraste. Agora só estou mostrando que vai de 0 até 0.2. O que for maior do que 0.2, ele vai mostrar em branco, tudo. Tá? Então de 0 até 0.2 existe essa escala de cinza. Acima de 0.2 é tudo branco. Tá? Portanto eu tenho mais... Eu consigo visualizar melhor a transformada de Fourier. Tá? Eu vou fazer agora o Shift. Tá? Ó, aqui abaixo. Vou descomentar essas linhas. Faz o Shift e faz mais uma figura, tá? Usando o mesmo valor máximo aqui. Quando eu faço isso, eu obtenho a transformada de Fourier da imagem original, que está aqui, né? E a transformada com o Shift, que é essa aqui que está do lado, né? É a mesma coisa, só que essa daqui é como deveria ser vista, né? Porque aqui eu tenho a frequência, ou o comprimento de onda, ou o número de onda zero no centro, e vai aumentando em módulo para nas duas direções, x e y. Certo? Bom, no próximo vídeo eu vou fazer a transformada de imagens mais interessantes do que essa, tá bom? Até a próxima então e valeu!